convidando você a receber a luz de Deus no seu entendimento. Vamos trabalhar as verdades de Deus, o que Deus nos revela na sua palavra para nós. Há uns 5 anos atrás, 5 anos é isso mesmo, de 5 a 8 anos atrás, eu estava pastoreando um grupo de irmãos, pastoreando com a palavra, né? Instruindo, trabalhando na liderança de levar o ensino, não em outra coisa para ser maior do que ninguém. Então, há 8 anos atrás, eu estava no ministério, levando a instrução da palavra de Deus, edificando o grupo de irmãos, a congregação, dentro de certo lugar, lá no interior do estado de Pernambuco, aqui, do meu estado. Pastoreando, né, numa cidade lá no Agreste, e chegou uma jovem lá do nosso grupo, que estava na fé, que estava sendo ali formada discípulo de Cristo. Esta jovem chegou para mim, ela tinha mais ou menos na época, hoje está uma moça formada, mas na época essa jovem era uma adolescente ainda, estava saindo da fase de criança, deveria ter uns 12, 13 anos. E esta jovem chegou para mim e disse assim: irmão Wellington, eu queria que o senhor me respondesse uma pergunta. Eu digo, faça a pergunta. Ela disse: se Deus é amor, se Deus é bom, como é que ele vai colocar o homem no inferno? Como é que ele criou o inferno para o homem sofrer eternamente? Se Deus é bom. Quando esta jovem veio com essa pergunta para mim, eu já entendi logo quem passou para ela essa informação, para distorcer a mente dela, o entendimento dela da verdade que o Evangelho revela. E eu disse para essa jovem: você foi abordada pelos discípulos da Sociedade de Torre de Vigia, não foi? Os Testemunhos de Jeová? Ela disse: foi. Eles disseram a mim que Deus é bom, Deus é amor. Deus não criou o inferno para ninguém, nem vai colocar ninguém no inferno, não. E eu fiquei, ela disse, a jovem dizendo, e eu fiquei pensando nisso, é verdade. Se Deus é amor, se Deus é bom, Deus não criou o inferno, nem vai botar ninguém no inferno. Eu disse, cuidado com esse grupo, com esse pessoal que traz essa doutrina. Ela vai de encontro ao que você está aprendendo aqui no Evangelho de Cristo. Nós não estamos aqui trabalhando conceito doutrinário de nenhuma religião de igreja. Nós estamos trabalhando a formação do conhecimento de Cristo, para que no entendimento de vocês seja formado o conhecimento do Evangelho, que é a verdade por onde serão libertos. Eu disse para essa jovem. E aí comecei a explicá-la. Eu vi que era necessário purificar a mente dela daquele fermento que estava corrompendo o entendimento dela, daquela doutrina da Testemunha de Jeová que levou para ela aquele ensinamento maldito, anátema. E eu digo, eu preciso, como dirigente deste grupo, compromissado a levar o ensino, a levar para os irmãos a edificação no conhecimento da palavra, eu preciso trabalhar a luz de Deus no entendimento dessa jovem, diante dessa heresia, desse fermento, desse ensino anátema, que foi aplicado na mente dela, que está trazendo confusão para ela. E eu chamei a jovem e disse a ela, tudo bem, vamos lá, vou te explicar. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, o próprio Jesus quem vai falar isso. Jesus vai dizer que o inferno foi criado não para os homens, para o diabo e seus anjos. Esse lugar, que é um lugar real, existente, aonde as pessoas vão passar a eternidade
é um lugar que Deus criou para aplicar sua justiça, para dar ao homem, aos anjos, aos seres que pecaram contra ele, seja os seres celestiais, os anjos, ou os seres humanos, os homens na terra. Deus criou este lugar para aplicar sua justiça, punindo o transgressor, dando ao homem o que ele merece. Comecei a explicar essa jovem. Jesus vai dizer que o inferno, esse lugar, não é? O lago que arde com fogo e enxofre, aonde vai Satanás e os demônios, Deus criou esse lugar para isso. É Jesus quem vai dizer que esse lugar existe. E Jesus vai dizer, nos revelar, para quem foi criado este lugar, esta prisão. Porque este lugar é um lugar onde é prisões eternas. A gente vai ver isso na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4. A gente vai ver que esse lugar que a gente chama de inferno, ou o lugar definido eternamente, o lago de fogo e enxofre, que é o lugar definido da eternidade sem Deus, é cadeias, é prisões eternas, aonde vai estar o ser. Neste lugar, recebendo a pena do pecado, o juízo eterno. Pedro vai dizer que são cadeias da escuridão, prisões eternas. Que os anjos que se rebelaram contra Deus foram lançados lá. E todo aquele que não dá ouvido à voz de Deus, que segue a rebelião do diabo, a influência do diabo, vai para lá também. Mas esse não foi o projeto de Deus para os homens. Jesus vai dizer que esse lugar não foi criado para os homens. Foi para o diabo e seus anjos que pecaram contra Deus. E Deus estabeleceu esse lugar de punição para esses seres espirituais sofrer a punição pelo seu pecado contra o Criador. Os homens que seguiram também a influência de Satanás, se rebelando contra Deus, vão também sofrer o mesmo juízo, porque Deus é justo. Da mesma forma que ele puniu os anjos, ele pune os homens. Os homens vão para este lugar, não é porque Deus é mau, não é porque Deus tem prazer no sofrimento, porque ao contrário, eu estou falando isso aqui, o que eu estava explicando para a jovem, que eu aqui trouxe o relato dela no começo. Essa jovem veio para mim perguntando se Deus é bom, porque Deus vai botar o homem no inferno e porque Deus criou o inferno, esse lugar de tormento, de sofrimento eterno. É aí que a gente precisa explicar às pessoas, pelos princípios bíblicos, aquilo que está revelado nas Escrituras. E eu dizendo a essa jovem, Deus não fez esse lugar para os homens. O projeto de Deus não era o homem para o inferno. Não era o homem perder a comunhão com ele. Não era o homem sofrer a consequência do pecado, a morte, a condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Agora, o homem pecou contra Deus. É justo que ele receba também a devida punição. Assim como os anjos pecaram e receberam o juízo, os homens também, porque Deus é justo. Os homens que pecaram contra Deus e que permanecem no pecado, vão receber também a punição, o juízo, por causa do seu pecado. E aí que a gente vai entender a justiça de Deus. Aí entra, não é a maldade de Deus, é a justiça de Deus. Deus, como justo, vai ter que aplicar para o homem o juízo, porque o homem pecou contra Deus. E agora, a gente tem que entender o trabalhar de Deus, o propósito de Deus. Para os anjos caídos, não tem meio de salvação. Mas para o homem, Deus, que criou o homem com outra finalidade,
pelo amor dele, pela criatura humana, Deus deu ao homem uma oportunidade, estabelecendo um meio para o homem ser salvo. Não é que Deus vai passar a mão no pecado do homem. É que Deus trabalhou o meio para justificar o homem. O plano da salvação de Deus, que foi manifesto em Jesus, que está escrito em João 3,16, em Tito, capítulo 2, versículo 11, onde a gente vai ver que Deus manifestou a sua graça, trazendo a salvação para todos os homens. E lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito de Deus para o ser humano. Coisa linda, coisa maravilhosa é a gente aprender com o Senhor, é a gente ser esclarecido, iluminado com a verdade, a sua palavra, que é lâmpada e luz, para nos guiar, nos conduzir, nos dirigir e nos dar o conhecimento. Então Deus, ele vai ter que aplicar o juízo, porque ele é justo. Ele não vai fechar os olhos para o pecado da humanidade. Ninguém vai ter a mão de Deus passada na cabeça para perdoar o pecado. O único meio do homem ter e ser livre e receber a justificação de Deus, o perdão de Deus, é por Jesus, por meio da fé nele. A justificação de Deus para o indivíduo, para o homem, é crer em Jesus. O fim da lei é Cristo, para que todo aquele que nele crê seja justificado. Porque Deus manifestou a sua graça sem nenhuma obra da lei, mas por meio da fé para justificar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Deus agora estabeleceu um meio para livrar o homem desse destino, dessa sentença que o homem entrou. Não é que Deus quis colocar o homem, como prega essa doutrina do inferno, da predestinação fatalista incondicional. Uma ideia de doutrina de Calvino, calvinista, seja cristão. Jesus não ensinou isso a ninguém. Que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. Mentira! Jesus não disse a ninguém que salvação é para quem é escolhido. Salvação é para quem crê. Condenação é porque não crê. Foi o que Jesus ensinou. Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Olha o amor de Deus manifestado para salvar o homem. João 3,16. Olha a vontade de Deus, querendo que todos os homens se salvem. Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 4. Olha a graça de Deus manifestada para oferecer ao homem salvação. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o propósito de Jesus vir à terra, salvar os perdidos. Lucas 19, 10. Então, a partir daí, a gente vai vendo isso, irmão. Olha a justiça de Deus agora. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, porque ele não aceitou o amor de Deus para se salvar. Não é que Deus é mau. Não é que Deus tem prazer na morte do pecador, do ímpio, do homem. Não é que Deus se alegra com quem vai para o inferno. A palavra de Deus vai dizer, Ezequiel 33, 11, Deus não tem prazer, Deus não se alegra na morte do ímpio. Quem se alegra é o povo aí que diz que é de Deus, querendo ver os ímpios ir para o inferno, com um coração perverso, achando que é de Deus, e com o desejo que Deus bota o homem no inferno. Deus não tem prazer que ninguém vá para o inferno. Mateus 15, 7, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O que Deus quer é o arrependimento do homem, para o homem receber o perdão de pecado em Jesus, por Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Porque Deus não leva em conta
os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, todos os homens, em todo o lugar, não é um grupo de pessoas selecionadas não, é todos os homens. O evangelho vai ser anunciado a toda criatura, para que todo aquele que crê seja salvo. O evangelho não é para quem é salvo, o evangelho é para perdido, para proporcionar para ele o conhecimento da salvação. E se ele crer no evangelho, ele será salvo. Foi isso que Jesus mandou e ensinou, que quem crê no evangelho será salvo. Então, a palavra de Deus nos revela essa verdade. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que vai julgar a humanidade. Deus adverte a humanidade do seu juízo, irmão. Porque Deus não quer que o homem sofra o juízo. Mas, irmão, Deus não é poderoso para salvar? É. Mas ele não é injusto. Ele não comunica com o pecado. Ele não compactua com o mal. Ele não passa a mão no pecado de ninguém. Olha o que diz Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias, que se o homem não se converter, vai sofrer o seu juízo. O que Deus quer é que o homem se converta, irmão. O que Deus quer é que o homem se arrependa. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa foi a mensagem que os apóstolos pregaram, porque foi Jesus que mandou pregar o arrependimento e a conversão a Jesus Cristo, para o homem receber a remissão do pecado. Jesus não mandou ninguém pregar predestinação. Jesus não mandou ninguém pregar que é salvo dentro de igreja, por meio de cerimônia, de batismo, disso e daquilo outro. Olha o que Jesus manda aos discípulos pregar. Lucas 24, 46, 47. Jesus vai dizer que era necessário que o Cristo padecesse, ele, e ao terceiro dia ressuscitasse. E no seu nome, no nome de Cristo, Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Não é em batismo de água dentro da igreja, é em Jesus, no seu nome. É em Jesus. Jesus não mandou ninguém pregar batismo de água dentro da igreja, para o povo ser remido dos pecados e ser salvo. Dê uma lidinha, meu irmão. Vá meditar, vá examinar. Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. Era necessário que o Cristo viesse e padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados, começando por Jerusalém até os confins da terra. Disso vocês são testemunha. Esse é o nosso trabalho, testemunhar desta obra de Deus, testemunhar desse amor de Deus, testemunhar da graça de Deus, advertir o mundo e mostrar ao mundo o caminho da salvação. É por Jesus, não é por igreja, nem por batismo, nem por nenhum outro meio. Então Deus, ele quer que o homem se arrependa, se converta. E para isso acontecer, é pelo Evangelho. O indivíduo tem que ouvir o Evangelho, que vai mostrar a ele a condição que ele está. E ao mesmo tempo, vai lhe mostrar a esperança para sair dessa condição. E o Evangelho convida o homem ao arrependimento, para não receber a ira de Deus, a justiça de Deus, porque Deus é justo e não tomará o culpado por inocente. Cada um vai receber a recompensa da sua obra. Cada um será julgado, não porque Deus quer julgar e condenar. Cada um será julgado pelas suas obras. Pela obra do homem, ele vai receber o juízo. Ele é merecedor do inferno. Mas pela obra de Deus, quem crê nessa obra será salvo. E nenhum outro há salvação. Nenhum outro meio há salvação. Não é igreja, não é batismo, não é ritual, não é coisa alguma que as religiões ensinam. Só há um único meio exclusivo e singular de salvação para o homem encontrar este amor, esta graça, esta misericórdia de Deus. Atos 4:12.
Jesus Cristo é o único meio de salvação. Pedro, na pregação do Evangelho, ele mostrou isso. Pregou essa verdade para o povo entender. Que procurava e queria salvação só por Jesus, irmão. Quem acha que vai ser salvo por ali, aqui e acolá, por isso, aquilo e aquilo outro, está perdido. Então Deus, ele não é mau. Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça. Ele é amor porque ele quer salvar o homem perdido que não é merecedor. Ele é justiça porque tem que aplicar o seu juízo no homem que se rebelou contra ele, no homem que transgrediu a sua lei divina, no homem que tornou-se rebelde com rebelião contra Deus, o Criador. Deus tem que aplicar o juízo. Ai de mim, ai de você, ai de toda a humanidade, se não buscar enquanto é tempo receber o amor e a graça de Deus, que Ele nos convida a receber para ser livre do juízo dEle. E por onde é que Deus nos chama? É pela igreja A, B ou C? É pelas igrejas? É pelas religiões? Por onde é que Deus convida o homem, a humanidade, para vir a Ele receber o amor dEle? Pelo Evangelho. É pela pregação do Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Paulo vai dizer, e pelo Evangelho, ele nos chamou para a glória de Cristo Jesus. É pelo Evangelho que Deus convida o homem a receber dele a salvação, o perdão, a graça, a misericórdia. Esse Evangelho nos conduz a Cristo. Ele nos dá o entendimento do amor manifestado de Deus em Cristo. Para quê? Para nos justificar, para nos reconciliar, para nos tirar da posição de filhos da ira, para nos colocar na posição de filhos de Deus, para nos tirar da maldição e nos colocar na posição da promessa de Deus, para nos livrar da condenação e nos garantir salvação. Tudo isso é por onde? Por Jesus. Não é por igreja, nem obra de igreja, nem ritual, nem cerimonial de igreja, nem vida de devoção de sacrifício religioso de igreja. É por Jesus, por fé, com entendimento. Nós temos que ter o entendimento do que o Evangelho nos revela, que fala do que Deus operou por Cristo em nosso favor. O que Cristo fez por nós. Ele assumiu o nosso lugar. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Ele foi levado à morte para nos dar a vida. Ele sofreu a maldição para nos abençoar. Ele recebeu todo o castigo que nos traz a paz, por causa do pecado. Toda a maldição na vida humana só vai ser quebrada e o homem só vai alcançar a bênção quando ele crer e se converter a Jesus Cristo, e isso por fé, com entendimento do que foi operado para o homem na cruz do Calvário. O amor de Deus ali sendo manifesto para a humanidade, para proporcionar para a humanidade aquilo que era impossível para o ser humano. O apóstolo Pedro, lá em Marcos capítulo 10, Pedro vai dizer, Senhor, quem é que pode se salvar? Jesus vai dizer, para o homem, isso é impossível. É impossível o homem salvar-se a si mesmo e a outrem. Hoje tem muita gente aí achando que vai ser salvo pela sua obra, pelo seu mérito, pela sua vida, pelos rituais, Estão perdidos. É preciso colocar a nossa atenção na palavra. O que Jesus falou, revelou e ensinou. Jesus vai dizer, para o homem é impossível salvar-se. Mas para Deus nada é impossível. Por quê? Porque a salvação para o homem, quem operou foi Deus. Foi Deus que tornou possível para o homem aquilo que era impossível. Por meio de Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, a parede da separação, aquilo que nos impedia de chegar a Deus e de subir para a vida com Deus, foi tirado por Jesus. E a partir de Cristo, eu não estou mais impedido de chegar a Deus. Como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 10,
versículo 19, que devemos entrar com ousadia no santuário, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua vida, pela sua morte. Eu não dependo de uma vida religiosa dentro de nenhuma igreja. Eu não dependo de nenhum líder religioso como autoridade espiritual, mediador para me levar a Deus. Eu não dependo de ritual, de culto, nem de sacrifício para ir a Deus. Porque hoje eu estou na presença de Deus por Cristo. Hoje eu sou a habitação de Deus. Eu sou o templo. Eu sou a casa onde Deus habita. A minha dependência de Deus não é uma igreja, não é uma vida religiosa, não é estar na direção de nenhum líder, é estar em Cristo e a palavra de Cristo em mim, aqui, ó, no meu entendimento, para que eu possa ter esse conhecimento que eu estou levando para você. E você precisa ter esse conhecimento também. Então Deus é amor, irmão. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que Deus, Ele dá tanta oportunidade aos homens, mesmo que os homens matem, roubem, estuprem, adulterem, idolatrem e viva as abominações que aborrecem a Deus. Deus, Ele dá oportunidade. Deus, Ele dá livramento. Deus, Ele dá ao homem tempo para o homem tomar a decisão que Deus quer que o homem tome. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do homem. Deus tem tristeza quando morre uma pessoa que não aceitou o amor dele para se salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquele que morre sem Jesus. Não é aquele que não é religioso. Todos os religiosos são ímpios. Para você ser santificado, estar na presença de Deus e sair da condição de ímpio, não é estando dentro de nenhuma religião ou igreja, é estando em Cristo para ser justificado, santificado, selado como propriedade de Deus, aceito por Deus, reconciliado com Deus, na promessa da vida eterna com Deus. Aleluias! É Cristo, é Cristo, é Cristo o amor, a misericórdia, a graça, o caminho, a verdade e a vida por onde o homem chega a Deus. E sem Ele, ninguém chegará ao Pai. Guarde isso na sua mente para você ser guiado e conduzido com essa verdade. João 3, 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 3:18. Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo pregando vai dizer, palavra fiel e digna é essa, de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo entendia que salvação não era por vida religiosa, não era por isso, por aquilo e aquilo outro. Paulo nunca pregou a ninguém, nenhum outro meio, nem cerimonial, nem ritual. A pregação de Paulo era Cristo, era a cruz de Cristo. Paulo vai dizer, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar a cruz de Cristo, que é loucura para o mundo. E Paulo vai dizer, ele veio para salvar. Não tem outro meio de salvação. É por Jesus, irmão. Nós temos que entender o amor de Deus. Deus não vai se compadecer de você porque você é humilde. Não porque você é bonzinho. Você acha que Deus vai olhar do céu e dizer assim, ô rapaz, coitadinho, ó, cara bonzinho, ajuda o pobre, ó rapaz, é uma pessoa que não bebe, que não mata, que não rouba, que não fuma. Você acha que Deus olha para você assim?
Oh, rapaz, essa pessoa é tão boa, religiosa, vai para a religião, pratica a obra religiosa, dá pão ao povo, ó, dá sopa, ó, faz obra de caridade. Está pensando que é por esse princípio, por esse mérito, por esses parâmetros que você vai receber a aprovação de Deus e vai ser recebido por Deus? É não, meu filho. É não, minha filha. Está pensando que Deus olha para você e diz, ó como ele se veste, ó. Esse é meu, esse é santo. Olha a roupa dele. Está pensando que é pela tua roupa que Deus te justifica? Está pensando que Deus olha para você e diz assim, olha, ele é da religião católica, esse é meu. Não, não. Ele é da religião evangélica, esse é meu. Não, não. Ele é do Testemunho de Jeová, ele é dos Mormons, ele é adventista do sétimo dia, ele é da CCB, ele é da Deus e Amor. Está pensando que Deus olha para a gente aqui na terra e nos vê como dele por causa de uma religião, por causa de usos e costumes, por causa do comer e do beber, porque não anda assim nem assado? Deus, quando ele olha para a terra, ele vê dois tipos de pessoa, o perdido e o salvo. Os que são dele e os que são do diabo. O que é que caracteriza os que são de Deus? Os que estão em Cristo, os que estão na palavra, os que foram transformados, os que nasceram de novo, os que foram restaurados, os que foram santificados, os que receberam o perdão de Deus, porque creram em Jesus. Não é nenhuma religião, não é nenhuma vida religiosa, não é nenhuma vida de usos e costumes. Quando Deus olha do céu para a terra, ele vê os dele. E a palavra de Deus vai dizer, em Romanos capítulo 8, versículo 9, que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Porque os que são de Deus estão selados. Não é com uma igreja, não é com um batismo de igreja, não é com um ritual de igreja. Os que são de Deus estão selados com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 4, 30. No qual estamos selados para o dia da redenção. Selado pelo Espírito Santo. O que marca o povo de Deus na dispensação da graça não é o sábado, não é uma religião, não é uma igreja evangélica, não é dadismo, não é tomar ceia, não é ser batizado. O que marca o povo de Deus na terra é o Espírito Santo que recebe aquele que crê em Jesus com arrependimento. Aí recebe o Espírito de Deus, porque esse Espírito é o próprio Jesus quem nos concede, é o batismo, é a remissão, é a justificação, pelo Espírito Santo habitando em nós. E esse batismo é Jesus quem batiza, não é pastor, nem padre, nem papa. Não é com água dentro da igreja, é com o Espírito Santo. É esse batismo que nos faz entrar no reino de Deus, que nos torna membro do corpo de Cristo, que nos dá a condição de estar na comunhão com Deus, com os pecados remidos. Não é o batismo de água dentro da igreja feito por pastor, papa ou padre. É o batismo com o Espírito Santo, que quem batiza com esse batismo é Jesus. É Jesus. João Batista vai dizer, eu batizo com água para a remissão dos pecados, para o povo de Israel. E a remissão de pecado ali não era o homem ser livre da condenação. A remissão de pecado ali era uma coisa secundária para trazer o povo a receber Cristo. Não era para ser justificado com Deus. Esse ato só quem faz é Jesus. Deus não deu a João Batista para conceder a ninguém remissão de pecado por meio de batismo na água. Nem tampouco a nenhum pastor que diz que o povo tem que ser batizado para receber remissão de pecado. Deus não deu essa autoridade a nenhum homem. Quem tem autoridade de nos remir do nosso pecado com o batismo pelo Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Isso não foi dado para homem. Isso não é mérito de homem dentro de ritual de igreja, de cerimonial, feito pelo homem em águas. Isso é pelo sacrifício de Cristo. A morte de Jesus, temos que ser batizados na morte de Cristo para reinar, nascer com Cristo. E batizado na morte de Cristo é quando você crê com o coração e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor e a Ele se arrepender e se converter, convicto de que nele eu estou em Deus. Não é dentro de nenhuma outra coisa. Então Deus é bom, irmão. Deus, Ele quer que a gente conheça a verdade e seja liberto. E eu respondendo para aquela jovem, né, dentro dessa introdução que eu fiz aqui, explicando que a jovem me pediu uma explicação. Porque se Deus é tão bom, por que é que Deus criou o inferno? Por que é que Deus vai botar o homem no inferno? Não, 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 não.
Não é Deus que bota o homem no inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A morte fala da condenação. É o homem que vai para o inferno. Por que ele vai para o inferno? Porque ele não aceita o amor de Deus para ser livre do inferno. Olha o que diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 10. Capítulo 2, versículo 10 e 11. Paulo, eu vou ler aqui para você ver como está aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo, dê uma lidinha no versículo 10 aí. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por que vão perecer? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja o que diz o versículo 11. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no pecado. Por isso que Deus vai permitir a operação do erro, Satanás operando neste mundo, para que todos continuem na mentira, crendo nela. Por quê? Porque não creram na verdade. Desprezaram a verdade. Essa é a causa pela qual continuam julgados e condenados e vão a juízo, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. É a palavra, irmão. É a palavra que revela isso. Em canto nenhum você vai ver Deus dizendo que ele escolheu alguém para ir para o inferno. O homem vai para o inferno porque ele quer, porque ele determinou, porque ele é soberano. Não. O projeto de Deus para o homem não é inferno, é vida em comunhão com ele. Como o homem perdeu essa comunhão com ele aqui na terra, ele criou um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. Já está preparado esse lugar que o olho não vê, o ouvido não pode ouvir e nem chega ao entendimento do homem. É o que Deus já tem preparado. A nossa cidade que não é aqui na terra, é no céu. Filipenses 3:20. Deus já preparou isso para o homem. Como o homem perdeu a comunhão e a vida eterna com ele aqui, o homem vai ter esta vida lá no céu, através de Jesus. Porque Deus, ele cumpre os seus propósitos. Ele quer viver na relação com o homem. O homem se perdeu dele por causa do pecado, se afastou. Porque é isso que nos separa de Deus, é o pecado. Mas quando a gente crê em Jesus, o nosso pecado é justificado. A nossa dívida do pecado é paga, é riscada e rasgada. A cédula que era contra nós diante da divindade. E a partir de Jesus, nós temos agora acesso, comunhão, reconciliação com o Pai. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios 2, 14, 15. Dá uma lidinha, irmão. Vai ler Bíblia, irmão. Vai aprender o que a palavra revela. Essa é a importância de Jesus Cristo. Essa foi a finalidade pela qual Jesus entregou a vida dele, como sacrifício santo, vivo, perfeito e agradável, para nos justificar diante de Deus por causa dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus, enviado pelo próprio Deus, o sacrifício pela humanidade, foi o próprio Deus que fez com o seu Filho Jesus. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é só do povo de Israel, não, é de toda a humanidade. Porque lá no tempo da lei, o povo de Israel tinha que sacrificar um cordeiro como meio de expiação, assumindo o lugar do pecador, onde o sangue do cordeiro era derramado, a vida do cordeiro era colocada no lugar do pecador para a expiação do pecado, e aquilo lá na velha aliança era temporal. Agora não, eu não preciso animal, eu não preciso de sacrifício, eu não preciso de ritual, eu não preciso de sacerdote, eu não preciso ir para a casa de Deus, eu não preciso fazer nenhum sacrifício pelos pecados, é só crer em Jesus, porque o Cordeiro é o próprio Jesus, era o homem que tinha que trazer, era o homem que tinha que oferecer, e isso quem fazia a expiação era o sacerdote. Agora não, Jesus, ele tem o ofício sacerdotal, Jesus, ele é o Cordeiro, por onde nós somos remidos de nossas culpas, a vida de Cristo, o sangue de Cristo, derramado para nos purificar de todo o pecado, de todos os pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando nós cremos em Jesus,
Não precisamos mais de penitência, de sacrifício, de flagelo, de reza, de missa, de culto, de campanha, de pacto, de voto. Quando nós cremos por fé em Jesus, não precisamos buscar a Deus ali, aqui, acolá. Não precisamos fazer pacto, voto, nem nenhum sacrifício para encontrar ou receber alguma coisa de Deus. Quando nós cremos em Jesus, estamos automaticamente na bênção de Deus, na graça de Deus, na comunhão com Deus. É imputada em nós a justiça, não minha, mas de Cristo. É imputada em mim, para que Deus me justifique. Quando nós cremos em Jesus, Deus imputa em nós a justiça de Cristo. Por Cristo eu sou santificado. Por Cristo eu sou purificado. Por Cristo eu sou livre do tribunal divino. Aleluias. Como é bom saber disso. Eu pergunto a você, quando foi que você ouviu algum pastor, pregador, profeta, trazendo para você um esclarecimento maravilhoso desse, para iluminar a tua mente, para que tu glorifique a Deus por Jesus Cristo? Está muito difícil ouvir um ensinamento desse, irmão. Está muito difícil ser instruído, esclarecido com a verdade do Evangelho. Sabe por quê? Porque os homens se corromperam. Passaram a fazer negócio do povo usando a palavra de Deus para levantar os seus impérios, para alimentar a sua cobiça, a sua ganância, as suas avarezas, para ter o domínio e a autoridade sobre o povo, para criar os seus impérios, onde eles estabelecem a cadeira de rei e governador, onde eles que são o soberano imperador, governando sobre o povo. Porque Cristo nos levantou para pregar o Evangelho, para ministrar a verdade que liberta para o povo. Cristo nos enviou, nos capacitou para pregar ao mundo o Evangelho dele, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E nós, como vocação que Deus nos deu para o ministério da palavra, nós temos que instruir, corrigir, disciplinar, doutrinar as pessoas com o ensino da palavra. Não é com a autoridade de eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou ungido, me obedeçam. Obedeça o seu líder. Não, obedeça a palavra. Se esse líder não estiver pregando a palavra, saia do meio deles. Não se submeta ao ensino dele. Jesus nunca mandou ninguém estar sobre a direção de nenhum líder. Jesus até hoje é ele que guia a igreja. É ele que conduz a igreja. Ele é o soberano da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem guarda a igreja. Você, que é membro que forma essa igreja, tem que estar guardado, tem que estar firmado, tem que estar alicerçado em Cristo, na palavra dele. Cuidado, aonde você está alicerçando sua vida de dependência de Deus? É em Cristo, na palavra, pelo Evangelho, ou é nos homens dentro de igreja evangélica, na obrigação religiosa? Cuidado. Então que Deus abençoe, conheçamos e prosseguimos em conhecer a verdade de Deus. O inferno existe, é um lugar de punição eterna, é um lugar que Deus criou para aplicar a sua justiça. Como o homem pecou contra Deus, o homem vai ter que receber a justiça de Deus, que é a pena pela transgressão. Como Deus condenou os anjos, o homem também está condenado. Agora, para os anjos, não tem esperança de salvação. Mas para nós tem, porque assim Deus quis, e Ele colocou o meio de salvação. Não é que Deus vai passar a mão no teu pecado, é que através de Jesus, se você crê nele, Deus perdoa o teu pecado pela justiça de Cristo, a obra redentora, salvadora, expiatória, que foi realizada por Cristo na cruz do Calvário, para que o homem não vá ao inferno. Porque Deus não tem prazer, Deus não se alegra na morte de ninguém que morre sem salvação. A alegria de Deus é quando morre um santo que está santificado, justificado por Cristo. Aí Deus tem prazer, porque esse vai para o gozo e o descanso eterno. Não tem mais perigo de se desviar. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer é que o ímpio se converta e viva. Deus não decretou ninguém para o inferno. Não acreditem nessa doutrina calvinista, seja qual for. Predestinação fatalista, incondicional, é doutrina de demônios. Nega a verdade do Evangelho. É porque vocês não param para examinar. Eu já fiz um vídeo aqui,
trazendo ponto dessas doutrinas que nega dezenas de verdade, dezenas de princípios do Evangelho. Essa doutrina da predestinação fatalista incondicional nega o direito de escolha que Deus dá ao homem. O homem não é salvo a pulso. O homem não é salvo pela soberania de Deus. O homem é salvo pela fé, se ele crê. Essa doutrina da predestinação fatalista nega o sacrifício de Cristo? Indiretamente não. Diretamente não, aliás. Mas o que ela ensina faz você perder a visão do sacrifício de Cristo, porque se o indivíduo acredita que ele é escolhido diante de mão, qual a finalidade de Jesus vir morrer à terra? Não, ele morreu só pelos escolhidos. Não tem lógica não, irmão. Deus não faz nada sem lógica não, irmão. Tudo que Deus faz tem um propósito. Jesus morreu foi para salvar os perdidos, não é os salvos escolhidos. Então, essa doutrina, eu tenho vídeos aqui, se você se interessa em aprender mais conteúdo de ensinos espirituais da Palavra de Deus, vai lá no meu canal no YouTube, porque todos os vídeos com vários assuntos, instruções e orientações, esclarecendo, está lá no YouTube. Vídeos completos, a instrução completa. Vai lá e dá uma olhadinha, aprende, vai ler a Bíblia, vai examinar. Que você coloque tudo pelo juízo da palavra. Não vá crer dentro do princípio do que o homem ensina. O princípio da nossa fé é a palavra. Nós temos que crer pela palavra. Nós temos que julgar tudo que ensinam e diz que é doutrina conforme for de Deus, pelo Evangelho. Se alguém está pregando alguma ensina, alguma doutrina que não condiz com o Evangelho de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus. Ele pode pular, gritar, fazer milagre, pode fazer o que quiser, não tem a Deus. Ele pode dizer que é ungido, que é cheio do poder, não tem a Deus. Cuidado. O diabo tem levantado os seus ministros. O diabo tem operado grandes bagunças como forma de poder de Deus no meio do povo. Prodígios de mentira. O povo pensando que é milagre de Deus. Por quê? Porque o caminho para você crer em Deus não é por meio de milagre. É por meio da pregação do Evangelho. É pelo entendimento, não é pela emoção. É pelo conhecimento. Vida com Deus não é pela religião, não é pelo que vê, é pelo que crê. Ouvindo. A fé, ela vem pelo ouvir, não é pelo ver. E ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. É aí que você vai encontrar a sua vida com Deus. Quando você for instruído, ensinado com o Evangelho. Cuidado. Não importa quem é que seja o indivíduo, o pastor, o líder, o poderoso. Se não traz o Evangelho de Cristo, não receba, é anátema. Que Deus abençoe. Mais um momento de esclarecimento por esse que vos fala. Instrumento que Deus usa, capacitando e vocacionando para o ministério da pregação da sua palavra, informando ao mundo a verdade do Evangelho. Receba essa palavra. Eu sou apenas um instrumento, o receptor, o transmissor, aliás. A sabedoria que Deus me deu foi para isso. Conhecer a verdade e levar a verdade para aqueles que estão na mentira. Recebi a luz de Deus e levo essa luz para aqueles que estão nas trevas. E que Deus abençoe você e que você receba essa orientação nesse momento. Amém?